Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Arthur Maia, deputado relator da reforma da Previdência, e vamos bater um papo aqui, vamos trazer para ele aqui todas as dúvidas, ou pelo menos boa parte delas, e tentar aí esclarecer da melhor forma um assunto que é complexo, um assunto que é fundamental para esse período que a gente está vivendo, tem várias nuances, então a gente realmente precisa detalhar ao máximo isso e tirar as dúvidas. Depois a gente vai receber aí as dúvidas dos leitores e encaminhar para ele aqui, e na medida que for do possível ele vai respondendo e a gente vai colocando no site. Bom, deputado, muito obrigado aí pela presença. O senhor estava conversando, a gente estava tendo uma conversa aqui um pouquinho antes, o senhor disse que há alguns pontos principais, né, do debate, né? Eu acho importante a gente abordar esses 5 pontos, mas além desses pontos principais, existe uma temática mais genérica sobre a reforma, que primeiro, a real necessidade. Eu acho que sempre é importante a gente trazer essa realidade, né, para o debate, que o senhor possa dizer da real necessidade dessa reforma e do que muda essencialmente na vida do cidadão comum, né? A gente sabe que essa reforma também está colocando no pacote o servidor público, que hoje a aposentadoria do servidor público, né, a previdência do servidor público, traz um déficit aí de 70 bi, não é isso? É até um déficit ainda maior, né, dentro desse cenário. E a gente sabe que por muito tempo o próprio servidor público nem contribuía, ou até hoje contribui e recebe o salário cheio, né? Então, só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Então, quer dizer, o cidadão comum que trabalha na iniciativa privada contribui a vida inteira e recebe um teto, né? Se fizer tudo certinho, vai receber ali um teto, que hoje está ali 5 mil e pouco, quase 5.531. 5.500 e pouco. E o servidor público não, ele contribui e vai receber lá o salário dele de 20, 30 mil o resto da vida, o que de fato um regime de castas, não é isso? Bom, primeiro, então fique à vontade, fazer a sua explanação, explicar essa importância aí da reforma, que muita gente diz que é golpe, né? Faz parte do golpe. Ontem a gente teve aí várias manifestações aí, por parte de vários sindicatos, né? Inclusive vários desses sindicatos também entraram na justiça, conseguiram até suspensão da propaganda oficial do governo da Previdência. Então esse é o cenário, fique à vontade aí para explicar aí para os nossos leitores. Primeiro, muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no Antagonista, eu sou um leitor do Antagonista. Boa tarde a você, Cláudio Dantas, boa tarde a você, Diego Amorim. E dizer, em primeiro lugar, a necessidade da reforma. Nós temos no Brasil 2 fenômenos demográficos que são, por si só, justificadores dessa reforma. O primeiro deles é que nós estamos tendo, a cada dia que passa, a cada ano que passa, uma diminuição do nosso crescimento populacional. E como nós sabemos que a nossa previdência é uma previdência, como nós dizemos, de repartição, ou seja, nós que hoje estamos trabalhando, que estamos na ativa, estamos pagando a aposentadoria daqueles que já trabalharam e hoje estão aposentados. Isso é um pacto intergeracional, na expectativa que temos que quando nos aposentarmos, a geração que vem atrás de nós pague as nossas aposentadorias. É assim que funciona. Então, quando você tem, como atualmente temos no Brasil, menos pessoas entrando no campo de trabalho e, consequentemente, menos pessoas contribuindo com o pagamento do seu INSS, nós estamos tendo a diminuição da arrecadação. Por outro lado, isso é um dado extraordinário, no Brasil as pessoas estão vivendo muito mais. Aumentamos 25 anos de expectativa de vida nos últimos 50 anos. Então o brasileiro hoje, em média, ele vive mais de 70 anos. Agora, quando nós olhamos a sobrevida, que é a média de vida das pessoas que já alcançaram uma certa idade, por exemplo, a sobrevida de quem tem 40 anos hoje é de 84 anos no Brasil. Quem já passou dos 40, a expectativa de vida dele já passa a ser 84, porque a expectativa de vida ao nascer ela é impactada para baixo pela mortalidade infantil. Então, quando você chega aos 40,
Hoje a expectativa de vida é de 84 anos. Eu estou quase lá, então. Você está quase lá? Eu já estou com 52. Então, no final do ano, eu estou... Então, é uma boa notícia para mim. Eu já entro na estatística de 84. De 84. Então, o fato é que nós estamos tendo mais gente vivendo, as pessoas vivendo mais, perdão, e, consequentemente, o grupo de aposentados aumentou bastante. Então, temos menos gente pagando e mais gente recebendo. Isso, por si só, já é um motivo para termos a reforma. Mas, além disso, estamos também com regras de aposentadoria que são hoje inéditas no mundo. Por exemplo, essa regra de... O famoso jabuti, né? É o famoso jabuti, e isso ficou inculcado na nossa cultura. Por exemplo, essa história de aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais no planeta. Você tem o Brasil, que ainda segue essa regra, o Equador, 3 ou 4 países do norte da África, 3 ou 4 países do Oriente Médio e acabou. Não tem mais outro país que assume essa modalidade de aposentadoria. Então, nós estamos vivendo uma situação em que a aposentadoria, por todas essas características, o custo da previdência no nosso país está crescendo exponencialmente. Quer dizer, abrindo parênteses, quando se fala do tempo de contribuição, a gente, no resto do mundo, não se faz mais esse cálculo dessa forma. Não, a pessoa tem que ter uma idade mínima. É a idade mínima. E aí, quem começa muito cedo trabalhando, contribuindo, não acaba sendo prejudicado nisso? Não, porque ganha mais. Ganha mais. É o que tá mas não tem um teto? É o que está nessa proposta. Sim, tem um teto, mas aí ele pode fazer até uma aposentadoria complementar. Mas a aposentadoria complementar aí é fora do sistema. É fora, mas de qualquer maneira, você estava falando antes dessa questão... Que de alguma forma isso pode estimular que as pessoas entrem no mercado de trabalho mais tarde. Não, sem dúvida, mas nós vamos chegar lá para tratar sobre isso. Hoje, o que nós temos de fato é uma realidade onde as pessoas contribuem por um período e depois, independente da idade, eles podem se aposentar. Isso é muito injusto, porque no interior do Brasil, ou então nas periferias das cidades, as pessoas mais pobres do Brasil já se aposentam em regra com 60 anos. É o tempo que ele consegue completar os 35 anos de aposentadoria. Entretanto, você falou em castas na estante, e é isso mesmo. Entretanto, existe uma casta de brasileiros privilegiados, sobretudo no serviço público, que conseguem se aposentar com 40 e poucos anos, com 50 anos, etc. E esses são justamente aqueles que ganham mais. Então nós temos no Brasil... O presidente da República está nesse grupo. É verdade. E sabe que eu quase entro nisso, ainda bem que eu tive bom senso, apesar de ser muito jovem na época, mas as regras eram tão absurdas antigamente, que quando eu entrei na Assembleia Legislativa da Bahia, eu tinha 26 anos, e tinha uma regra lá de aposentadoria que era o seguinte: com 4 anos você se aposentava com 25% do salário. Com 8, 50%. De mandato, né? De mandato. E com 2 mandatos, 50%. E com 3 mandatos era integral. Aí quando eu estava no meio do primeiro mandato, o Luiz Eduardo era candidato a governador e tal, e aí resolveu acabar com a previdência lá da Assembleia. E aí o pessoal inventou uma regra. Olha o seguinte: quem está no primeiro mandato aí, como você, toma o dinheiro emprestado no Baneb, completa o que falta pagar, dos 2 anos que faltam, e começa a receber a aposentadoria imediatamente. A aposentadoria paga o banco e você fica com isso pro resto da vida. Eu tinha 28 anos na época. Falei, pelo amor de Deus. É feio demais, né? É feio demais. Aí eu provavelmente não seria o relator. Não, eu viria correndo léguas desse assunto. Mas é uma questão muito injusta. Mas olha, o fato é que nós temos hoje muitos servidores públicos se aposentando nessa faixa de 40 e poucos, 50 anos, e ganhando os maiores salários. E aí chegamos a uma realidade muito perversa. No Brasil, o regime geral de previdência, que tem esse limite de R$ 5.300, ele abriga 70% dos brasileiros aposentados no Brasil. 70%. E custa aos cofres públicos brasileiros 30% de tudo que é gasto na Previdência. Já os funcionários públicos que estão no regime próprio, eles são 30% da população e gastam 70% de tudo que é gasto na Previdência. Recebem 70% de tudo que é gasto na Previdência. Então há uma inversão muito grande. Portanto, essa situação tinha que acabar. E esse projeto acaba com isso. Como acaba com isso?
Primeira regra da PEC da Previdência. Todos os brasileiros que estejam trabalhando obrigatoriamente terão que contribuir com o regime próprio. Você, aqui no antagonista, se você paga alguém, essa pessoa, você já vai ter que recolher a parte do empregado dele, dos 8% dele, né, do próprio salário dele, e você vai ter que pagar mais 20% para ele por regime próprio. Você queira ou não queira, ele queira ou não queira, é obrigado a pagar. Inclusive, quem não fizer isso, o senhor está propondo o endurecimento das regras. O endurecimento das regras é um crime de... Eu teria que ver como é que vai ser feito, mas tem que endurecer as regras. Agora, veja bem, esse regime, todos os brasileiros terão que entrar, que hoje o funcionário público não entra. Hoje o funcionário público tem outra vida, outro planeta. Pela regra atual, todos terão que estar, não importa se é o presidente da República, se é o vereador, se é o deputado, se é o porteiro aqui do prédio. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui. Muita gente tem dúvidas sobre o atual regime dos parlamentares, né? Porque já tivemos alguns, né? Já tivemos diferentes regimes, como o senhor citou. Explica para o nosso leitor como está hoje, como que é a aposentadoria do parlamentar hoje. Bora fazer o seguinte, deixa eu terminar de explicar a lógica do sistema e depois eu passo para aproveitar os parlamentares. Então veja bem, todos temos que entrar nesse regime pela PEC, de contribuir para o regime geral de previdência. E estaremos fazendo uma transição para acabar praticamente o regime próprio. Então todos teremos que contribuir para esse regime de previdência. Agora, suponhamos que tem um juiz de direito. Ele ganha, sei lá, 30 mil reais, suponhamos. Ele aí diz, olha, mas eu não quero me aposentar, ganhamos... Na verdade, ele aqui ganha 200. Mas tudo bem. Vamos lá, que ele ganha 30 mil reais, dentro do teto constitucional. Claro. Aí ele fala, olha, eu não quero me aposentar com apenas 5 mil reais. Tudo bem. A diferença dos 5.300 que ele ganha para os 30, falta 25. Ele faz uma previdência complementar. E aí... ele pode contribuir para essa previdência com até 11% do salário dele e o Estado também banca 11% do salário dele. E isso vai construindo uma conta bancária que quando ele se aposenta ele pega e vai ter lá a aposentadoria dele a partir desse dinheiro que ele economizou. Mas o Estado paga o limite, o teto lá de... seja 11%, é 11% do salário dele. Mas aí é importante a gente explicar. Hoje você tem um teto de 5.500. Isso. Tá. Você vai ter um outro teto? Não, o teto, aí não tem por que ter teto, ele vai ter uma conta. No final, se o salário de juiz é 20, é 30, quanto for, o Estado não tem mais nada a ver com isso. Acaba essa história de o governo ter que pagar essas aposentadorias. Entenda, um juiz de direito, suponhamos que o juiz de direito entrou hoje... a previdência complementar, só para o pessoal entender, quem não sabe, ele vai no banco, vai na iniciativa privada, exatamente, vai fazer lá um regime privado de previdência. Vai ter também instituto de previdência público para isso. Mas ele tem o que ele botou na conta. Só isso, acabou. Se ele falar assim, não, eu posso contribuir até 11, mas eu não quero 11, eu quero contribuir só com 5% do meu salário. O Estado, então, só vai botar também 5% do salário dele naquela conta. E vai somando, até o dia que ele se aposenta. Quanto ele tiver lá na conta, é dele. E o Estado não tem mais nada a ver com isso. O Estado tem a obrigação de pagar aqueles 5.300 que ele continuou contribuindo. E essa outra conta, ele pega o dinheiro dele, recebe a aposentadoria e faz lá como ele quiser. Como o senhor fala, o Estado pega e deposita, ele, na verdade, está fazendo só a transferência desse valor exatamente, para que o pessoal não fique achando que é 11 de um lado e 11 dos... porque fica parecendo que é 11 de um lado e 11 de outro. Na verdade, como ele é um servidor público, esses 11... Não, é 11 de um lado e 11 do outro mesmo. É 11 de um lado e 11 do outro. 11 do outro mesmo, porque veja bem, hoje o Estado já paga isso. O Estado já bota hoje, já dá parte dele para pagar a aposentadoria de todos. Hoje o Estado paga, por exemplo, um juiz de direito, ele retém 8% do juiz e bota no INSS, no regime próprio, perdão, de previdência, e paga sobre isso mais 20% para que o juiz tenha lá a sua previdência no final do ano. Agora não. Você vai ter o Estado pagando e o juiz pagando, falando do juiz sempre, mas o funcionário público, pagando para esse regime geral,
que o limite é 5.300. E se o servidor ganha mais de 5.300, fala, não, eu quero ter uma previdência complementar. Vamos dizer que ele ganha 10 mil reais. Fala, olha, eu estou contribuindo aqui para o teto do regime geral, 5.300. Ele está contribuindo ali. Agora ele fala, não, mas eu quero ter também uma previdência complementar para eu continuar, depois de aposentado, a ganhar alguma coisa próxima disso. Então, ele poderá fazer a previdência complementar. Essa previdência complementar, até o limite de 11% da diferença, né, que já tem os 5.300, então 4.700, ele pode contribuir, e o quanto ele contribuir, o Estado bota, o empregador, não faz o Estado, o empregador dele bota o mesmo valor. Se for 5.300, por exemplo, para chegar nos 10, 11% vai dar R$570, 580. Ele bota 580 e o Estado bota 580. Por que precisa dessa dupla contribuição? Por quê? Como é que é o cálculo disso? Não, o cálculo é de dar a ele uma aposentadoria complementar. Mas por que o Estado tem que dar uma parte? Ele está dando já, né, ou o empregador, né, ele está dando uma parte. Aqui não está muito claro para mim. Ele está dando uma parte, ele está dando lá 11%. E aí o empregador está pagando esses 11%, está retirando do salário dele esses 11% e está colocando lá na previdência complementar dele. Isso. E o Estado bota mais 11. Bota mais 11. Qual é a lógica desse cálculo? Porque é exatamente igual é hoje. Hoje o Estado paga 20% para o INSS de todos os servidores estaduais, públicos. Como você também, empregador, paga 20%, não é verdade? Aqui você tem que pagar, se você vai pagar um salário de R$1.000 para um funcionário aqui da sua empresa, você recolhe 8% dele, que é do salário dele, você tira 8% e paga o INSS, mas você tem que botar mais 20% do INSS dele. Então, em regra, você gasta 20%, na verdade é 21% com esse trabalhador. Nesse novo sistema, ninguém que é empregador vai pagar menos, vai continuar contribuindo em torno de 20%. Só que vai contribuir uma parte para o regime geral, que é o limite, porque ninguém pode no futuro alegar que não tem nada, e portanto tem que contribuir para esse regime geral. E a previdência complementar é exclusivamente para quem ganha mais de 5.300 e quer fazer uma poupança. E aí, como você hoje já paga esses 20%, você é obrigado a acompanhá-lo na construção dessa poupança. Essa é a regra que está hoje e que está sendo mantida, apenas se mudando a forma como esse dinheiro vai ser guardado. Porque hoje o Estado é que tem que pagar integralmente o salário. Amanhã não. Hoje o Estado, de um juiz que se aposenta hoje, o Estado terá que pagar lá o salário dele até o fim. Daqui a quando essa previdência começar a funcionar, depois de uma pessoa naturalmente trabalhar todo esse período, etc., acabou o período de trabalho desse sujeito, o Estado entrega para ele a conta. Está aqui. Você pode, a partir dessa conta, fazer uma negociação com o Instituto e receber uma contribuição mensal, você pode resgatar, pode fazer o que quiser. Agora, o Estado não lhe deve mais nada. Apenas aquele valor do regime geral de previdência. Ele vai poder receber esse valor na integralidade? O que está, a previdência complementar é dele. É dele. Ele faz o que ele quiser. Aí depende dele. E isso tirando o caso do servidor público, indo para a iniciativa privada. Isso não tende a onerar mais o empregador? Não, porque o empregador não vai pagar mais do que ele paga hoje. Tá. Agora, ele vai... Hoje, como é que acontece na iniciativa privada? Se o sujeito tem um salário maior, ele já faz assim. A iniciativa privada já faz assim. Só que ele contribui no regime do geral de previdência e a previdência privada fica a critério da combinação lá dele com o empregado dele, como é que ele faz. Mas estamos trazendo esta realidade para o servidor público, para o regime próprio de previdência, que na verdade hoje é o grande problema que está no debate da previdência. Como eu disse, são 30% das pessoas, mas que recebem 70% dos recursos da previdência. São pessoas que se aposentam muito antes da grande maioria dos trabalhadores brasileiros e que recebem salários muito mais altos. Uma pergunta exatamente sobre isso. Se é o servidor público que é o problema,
por que mudar a regra também do regime geral? Por que não simplesmente não trazer o servidor público para a regra do regime geral? Isso já não resolveria o problema, já que a gente está falando de 70% do problema? Não, mas veja, de qualquer maneira você tem que reconhecer. Eu digo, até para efeitos de aprovação disso da sociedade. Na verdade, Cláudio, o que está acontecendo é isso. Vocês em vez de terem, vocês teriam o apoio de 70% da população, não teriam de 30%, mas teriam pelo menos o apoio de 70%. Isso não resolveria o problema. Nenhum regime de previdência... curto prazo faria ali um efeito, mas não tem jeito. Se nós não fizermos... Ele está falando de 70%. 70% mas o problema... De qualquer maneira, se nós não fizermos a regra de idade mínima, a previdência não vai continuar sustentável. Não tem como. Em todos os países do mundo, é necessário se criar a regra da idade mínima. Não tem como. Existem países hoje que já têm idade mínima de 67, 70 anos. No Brasil, nós estamos em uma média mundial, 65 anos, que na nossa média de sobrevida, que é 80 e poucos anos, não é nada muito alto, não. Claro que você tem ali uma categoria ou outra que está reclamando, e a gente vai debater essa questão, como dos policiais, a questão dos rurais. Professores estão reivindicando também uma aposentadoria diferenciada, mas o fato concreto e real é que nós estamos trazendo de fato o servidor público para o regime geral. Todo mundo vai ter que contribuir agora no regime geral. E ao longo do tempo você vai acabar o regime próprio, porque as pessoas terão a partir daqui a 30 anos, quando acabar essa fase de transição da lei, nós teremos apenas as chamadas aposentadorias complementares de cada um, que é uma conta poupança que as pessoas fazem durante a vida. Mas o Estado não terá mais nenhuma obrigação de pagar, depois da aposentadoria, mais do que esse teto básico das pessoas. A regra, vou voltar na pergunta que o senhor não respondeu. A regra vale para os políticos também? Vale. Agora eu vou falar um pouco da regra dos políticos. Como é hoje? Hoje as pessoas falam absurdos, mas não é verdade. Existe no Congresso Nacional a Seguridade Social dos parlamentares. Como é que ela funciona? A cada um ano de contribuição, você tem 35 do salário de um deputado. E só pode começar a receber hoje depois dos 60 anos. Então, suponhamos que alguém entrou na Câmara dos Deputados hoje, ou nesse mandato agora, e contribuiu 4 anos. Contribuiu 4 anos lá com a Previdência. Contribuindo 4 anos, ele tem que tirar do salário dele aproximadamente R$ 3.500 por mês para fazer a sua contribuição. Bom, trabalhou 4 anos. Essa pessoa, se depois que terminou o mandato, já tem mais 31 anos de contribuição no INSS, então ele pode se aposentar, e tem 31 anos de contribuição do INSS, e esses 60 anos, ele soma com os 4 que ele tem na Câmara, já tem 35 anos, então ele pode se aposentar. Aí ele recebe 4 35avos, o que vai dar hoje aproximadamente R$ 3.600, mais ou menos isso. Então, se ele fica na Câmara e contribui durante 8 anos, ele terá 35avos de um salário de deputado. Essa é a regra hoje e não há nada diferente disso. Quando falam que existe a aposentadoria de quem passou 6 meses no Senado, isso é mentira, isso não existe. A lei está aí, as pessoas podem procurar lá na Câmara os próprios servidores da Seguridade Social dos parlamentares para falar sobre isso. Hoje é assim. Pela regra nova, todo mundo para a mesma situação que eu acabei de descrever. Vão ter os deputados, a partir de agora, que contribuir com o regime geral de previdência, e quem quiser fazer um regime complementar, da mesma forma que será para os servidores públicos, será para os parlamentares. Isso não tem possibilidade de ser diferente, é assim que está sendo conduzido. O senhor recebeu muita visita dos representantes da Previdência Complementar nos últimos tempos aí, porque houve muita queixa, inclusive, do lobby, né, de bancos, né, de grandes empresas que trabalham com Previdência Complementar, de que elas são as grandes beneficiárias dessa mudança. Não recebi nenhuma visita de banco no meu gabinete, ninguém de banco me procurou para tratar desse assunto.
quem me procurou, e eu não me lembro agora o nome da associação, mas é das entidades fechadas de previdência. Pessoal, essas entidades de previdência, não me lembro agora o nome, me falta aqui, que estavam reclamando, e até é um assunto que a gente tem que analisar, estavam reclamando que a tributação deles está sendo prejudicada pelos bancos, uma coisa desse tipo. Eu até pedi para a assessoria analisar, mas não teve ninguém de banco me procurando para tratar desse assunto. Absolutamente. Só acha que esse lobby, o benefício que essas empresas terão, que os bancos terão com esse novo regime, isso tem algum tipo de influência nesse debate? Absolutamente. Olha só, Cláudio, eu vou falar aqui uma coisa. Ontem alguém lá na comissão disse, olha, minha experiência, essa pessoa estudioso da Previdência, minha experiência com fundos de pensão é a pior possível. Essa pessoa fala, bancos de pensão, eu acho que é de todos, né? Volta e meia tem maracutaia, tem roubo, tem corrupção, porque eu sei que tem um mundo de dinheiro, investe no que quer e faz transações, toda hora você tem notícia, no Brasil e fora do Brasil, de fundos de pensão que vão à falência justamente por uma gestão fraudulenta. Isso é a regra. Então, o que nós temos que pensar realmente são institutos previdenciários que trabalham com cálculos atuariais, que projetam no futuro, com a aplicação daquele dinheiro, com juros, etc., atingir um patamar para poder dar uma segurança à pessoa na velhice. Se você vai receber esse dinheiro de um banco, de um fundo de pensão, da Previdência Pública, não importa. Quem chega numa idade avançada quer ter o dinheiro lá para poder garantir a sua velhice. Olha, quando eu fui prefeito em 1993, havia uma cidade que existe na frente do meu município, em que o prefeito lá resolveu fazer um regime próprio de previdência municipal. Um município muito pequeno, mas ele resolveu fazer esse regime próprio de previdência municipal. Aí ele passou 4 anos, depois entrou um sucessor que passou mais 8. Quando foram ver, e eles recolhendo o dinheiro do funcionário da prefeitura todo mês, quando foi ver, não tinha 1 centavo na conta. 1 centavo. Passaram a mão em tudo. Agora eu lhe pergunto, se esse dinheiro tivesse depositado em instituição bancária, fosse o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ou mesmo o Santander, sei lá, um banco privado, você acha que esse dinheiro teria desaparecido? Claro que não. A pessoa deposita o dinheiro, eu pelo menos não conheço ninguém que depositou um dinheiro na conta e que o dinheiro desapareceu. O dinheiro estaria lá. Então o que você tem que se preocupar, na verdade, é ter esses regimes de previdência fiscalizados para que não sumam com dinheiro de quem está poupando. É isso que eu ia perguntar. Essa fiscalização está prevista? Claro, e o Banco Central, o Banco Central já tem as suas próprias regras. Não tem nada, porque agora a tendência, uma vez aprovada essa reforma, a tendência é que aumente naturalmente sim. O volume de recursos na mão dessas instituições. A gente sabe, a gente viveu na última década, vários grandes bancos que quebraram, né? De uma hora para outra quebraram, como o Pan-Americano, enfim, vários outros que a gente, que é Cruzeiro do Sul, enfim, vários bancos que ficaram pelo caminho aí, inclusive muitos bancos parece que foram abertos para operar politicamente, né? A gente tem o Banco Chain, que está até na Lava Jato, etc. e tal. Bom, não há nenhum tipo de regra nova ou nenhuma proposta de vocês para fortalecer essa fiscalização? Para que o cara não se surpreenda daqui a 20 anos, todo dinheiro que ele depositou lá, o cara some, vai embora e... Isso terá que ser tratado. Não. Agora, é importante que a gente entenda que nesse momento nós estamos montando um arcabouço de como será feita a Previdência. Perfeito. A fiscalização, não só sobre esses institutos previdenciários, mas sobre os bancos, é feita pelo Banco Central. É claro que o Banco Central, tendo muito mais instituições previdenciárias para fiscalizar, terá que exercer uma fiscalização maior e terão regras maiores, mas isso não está sendo tratado nessa lei. Como fica justamente os fundos de pensão nessa história toda? Eles continuam funcionando normalmente? Você tem, o senhor mesmo mencionou, a gente viveu escândalos
seguidos, né, não só nos grandes fundos de pensão de bancos estatais, de estatais, mas também nos fundos de pensão de municípios, Isso. de estados, né? Nós tivemos seguidas operações da Polícia Federal que desbarataram esquemas montados nesses institutos, que inclusive fogem mais ainda ao controle e à fiscalização. Há algum tipo de como é que muda alguma Não, coisa? isso não muda. Agora não. Está se criando essa possibilidade de se fazer a previdência complementar privada, mesmo sendo funcionário público, está sendo criado na lei. Mas, como eu disse, essa questão de fiscalização é uma questão que será tratada pelo Banco Central, e isso já existe um regramento próprio no Brasil. Agora, me permita aqui, Cláudio, assim, falar de um tema muito importante e que é objeto de muita mentira atualmente, porque o discurso de quem é contra a PEC está dizendo por aí que as pessoas só se aposentarão depois de 49 anos de contribuição. Essa é a maior mentira que se diz contra essa PEC. Hoje no Brasil, as pessoas podem se aposentar com 35 anos de contribuição à Previdência. O que é que muda com a nova PEC? A nova PEC estabelece 2 critérios. O primeiro é que a pessoa tem que ter 65 anos. Bom, o segundo critério é que a pessoa tem que ter 25 anos de contribuição, e não 35, é 10 a menos. Então, quem acumula essas duas condições, mais de 65 anos, 25 anos de contribuição, pode se aposentar. Pode se aposentar. Agora, há a possibilidade da pessoa ter contribuído aos 65, quando chegou aos 65, mais do que 25. Suponhamos que a pessoa contribuiu 35 anos, começou a contribuir com 30, chegou aos 65, havendo contribuído 35 anos. É óbvio que essa pessoa deverá ter um salário maior do que ele contribuiu só 25. Você concorda? Se ele contribuiu mais do que o outro, ele tem que ter. Então, é essa a regra que está na PEC. Aí, como é que é feito o cálculo do salário na PEC de quem está contribuindo no regime geral? Suponhamos o seguinte: alguém contribuiu no regime geral, visando, isso eu estou falando você que está contribuindo, suponhamos, durante... Quando ele termina, quando ele chega na idade de se aposentar, se avalia, se calcula a média salarial dele, a média dos salários dele. Então, calculou a média, suponhamos que a média salarial do cidadão foi R$1.000. R$1.000. Então ele tem direito a 51% desses R$1.000, R$510. E mais 1% por cada ano de contribuição. Então suponhamos, o sujeito contribuiu 25 anos, 51 ele já tem de largada, mais 25 que ele contribuiu 76% do salário. Suponhamos que ele mantenha a média que é hoje no Brasil, porque hoje no Brasil você só se aposenta com 35 anos. 51 mais 35, 86% da média salarial. Agora, se o sujeito quer trabalhar e contribuir 49 anos, ou seja, começou a contribuir com 16, contribuiu até os 65, dá 49 anos. Ele se aposenta com 100% do salário dele. Então, ninguém está dizendo que uma pessoa só vai poder se aposentar com 49 anos. Isso é mentira. As pessoas podem se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 de idade. Agora, se a pessoa quiser contribuir mais tempo, é claro que vai ganhar mais do que quem contribuiu menos. E como isso se aplica ao limite? Isso aplica ao limite. Então, se a pessoa... Perdão. Estou falando das regras de transição hoje que estão sendo discutidas. O limite você já entra com a sua condição, sabendo aquilo que você vai ganhar. Você contribui em cima de um valor. Então isso aí só vale para a regra de transição. Deixa eu entrar um pouquinho na seara política, deputado. Com prazer. Hoje, por exemplo, um deputado petista, hoje quando a gente grava esse vídeo, acionou a Corregedoria da Câmara alegando que o senhor tem um posto de gasolina no interior da Bahia e que este empreendimento do senhor está com uma dívida de R$150 mil com a Previdência. Confere essa informação, deputado? Olha, todas as empresas no Brasil têm o direito acontece em determinado momento, por uma falha naturalmente, de ter
um atraso com o INSS, isso acontece. Nesse caso, essa empresa nossa aconteceu em determinado momento numa filial que tínhamos em Barreiras. A sede em Mogi das Alabras era uma filial em Barreiras, já foi até fechada. Quando se identificou que havia essa dívida, imediatamente fomos ao INSS, foi feito o parcelamento, a dívida está sendo paga. Normalmente nós estamos absolutamente adimplentes com o INSS. Quando se fala de pessoas que não pagam o INSS, são pessoas que deliberadamente não pagam, não fazem acordo, fecham a empresa e deixam o INSS sem receber, etc. Agora, se você hoje está aqui, você descobriu que você não recebeu, por exemplo, a fatura de algum compromisso que você tem por 2, 3 meses e ficou sem pagar. Você vai lá, faz uma renegociação e paga. Isso não é calote em ninguém, isso é a coisa mais absolutamente mais normal que se pode imaginar. Mas veja só, o deputado que quer fazer os seus 5 minutos de fama, eu não vou também prejudicar ele, deixa ele ter lá os 5 minutos de fama dele. Deputado, me permita separar a Câmara dentro desse debate em 3 grupos aqui, ver se o senhor concorda comigo. A gente tem uma oposição, que é uma minoria, que diz que o rombo é mentira, que a reforma não é necessária, que é golpe, como o Cláudio lembrou agora. Essa mesma turma, ok. Nós temos um grupo que está com o governo, está com a proposta original e não abre mão, e vai votar desse jeito, mas a gente tem um grande grupo, acredito que o senhor concorde comigo que seja a maioria, que é um grupo que concorda que a reforma da Previdência é necessária, mas tem usado muito o adjetivo dureza, é uma reforma muito dura. A pergunta que eu faço ao senhor, qual é a margem de negociação que o senhor está percebendo dentro do governo para com esse grupo que é que, pelo jeito, vai decidir se essa reforma vai ser aprovada ou não? Eu quero complementar a pergunta dele, a gente tem aí mais de 170 emendas a esse texto. Amanhã vence o prazo, não é isso? Então podemos chegar às 200. Qual é o tratamento que será dado a essas emendas? Porque se forem aprovadas metade disso, já desconfigura absolutamente a reforma. Né? Olha só. E a gente tem sempre toda a categoria pedindo para sair do regime. Né? Se todo mundo for sair, aí... Olha só, a primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte. É absolutamente compreensível que um projeto de reforma da Previdência Social seja muito polêmico. Claro. Foi assim no governo do presidente Fernando Henrique, foi assim no governo do presidente Lula, nas reformas que eles fizeram. Inclusive quiseram propor uma reforma da Previdência, tanto o presidente Lula como a ex-presidente Dilma. Pois é, o presidente Lula chegou a fazer. O presidente Dilma falou e não fez, mas Lula fez e Fernando Henrique fez. Então, veja bem, é normal, porque todas as vezes que foi proposta uma reforma de Previdência foi essa resistência. Polêmica, resistência, etc., porque mexe com a vida de cada um dos brasileiros. Agora, eu acho que às vezes a imprensa exagera quando, por exemplo, um deputado chega e fala, olha, na regra de transição, eu pessoalmente acho que aquele item ou tal item e tal deve ser mudado. Aí as pessoas dizem, ela está contra a reforma da Previdência. Não é isso. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar a reforma, como temos certeza que ela sofrerá algum tipo de alteração em maior ou menor grau. Mas o processo legislativo e o processo de negociação tem um rito. Eu hoje falei lá na Câmara, quer dizer, você, por exemplo, você que é solteiro, você vê uma moça e se interessa por ela. Procura se aproximar. Solteiro, mas comprometido aqui. Mas você fosse solteiro e nem comprometido. Okay. Conhece o amor com a sua própria namorada, que você é comprometido. Você conheceu ela, se aproximou dela, se interessou, etc. Começaram a conversar, começaram a sair, daí surge a paquera, o namoro, vai e tal, e as coisas vão evoluindo. É um rito. O processo legislativo e a negociação também tem um rito. Mas tem uma DR aí, tem uma crise que chama Lista do Janot, que vai ser divulgada nos próximos dias. O governo tem dito que não vai ter nenhum impacto. O que o senhor acredita, deputado? Sinceramente, vai impactar a tramitação dessa reforma? Sinceramente, tivemos já o nome de alguns políticos na lista do Janot. Isso impactou alguma coisa? Não impactou nada. Já foram aí revelados vários nomes, outros serão. Impactou alguma coisa? Não impactou nada. O senhor diz no andamento dos trabalhos legislativos. Claro, é o que eu estou tratando aqui, falando da reforma da Previdência Social. Impactou alguma coisa? Não impactou nada, absolutamente nada. E assim vai continuar. A questão
da lista do Janot, o que está sendo tratado na lista do Janot, continuará a ser um assunto do Poder Judiciário, que cada um vai ser julgado de acordo com a sua culpa ou não culpa, e vamos tratar este assunto de maneira individualizada, cada um que defenda a sua honra, cada um que defenda o seu nome. Eu acho que o que o Diego está mencionando é justamente você ter, com a divulgação, né, a abertura desses inquéritos todos, você ter membros da cúpula do governo, né, atingidos, e isso provocar um enfraquecimento do governo e ele perder justamente o poder que ele tem hoje de negociação para aprovar essas reformas todas. Olha, a sua preocupação é pertinente, lógico. Agora, eu também compreendo que nós temos um prazo para cada ação que vai acontecer. A divulgação da lista é um fato político, claro, mas a partir daí você vai ter uma certa avaliação, uma avaliação profunda por parte do relator, para definir quem ele vai abrir inquérito, e a partir de então vão ser abertos inquéritos. Isso vai demandar tempo. Eu acredito que a PEC ela terá que ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados no mês de junho. Começo do mês de junho ela terá que ser apreciada. Então não acho que vai haver uma interferência. Quer dizer, tem que aprovar isso antes do recesso. A ideia é aprovar antes do recesso. Eu vou apresentar o meu parecer na primeira semana de abril. Na comissão passa fácil? Acredito que sim. Ok. Acredito Depois que sim. da comissão, plenário. Então, se apresentar em abril, na primeira semana de abril, ela até o final de abril estará aprovada. Então teremos maio inteiro para discutir. Começo de junho, final de maio, começo de junho, vota no plenário da Câmara. Então, a partir daí é ir para o Senado. Eu estou tentando abrir uma conversa com os senadores para que a gente até receba algumas emendas dos senadores, já no nosso parecer, para não precisar que a PEC retorne para a Câmara dos Deputados. Porque se mexer lá, volta. Só para lembrar os nossos leitores. Então a ideia seria a gente construir um acordo com o Senado para já absorvermos as eventuais emendas dos senadores, e aí então nós faríamos uma tramitação única, não precisaria voltar para a Câmara dos Deputados. Deputado, obviamente, como o senhor acabou de dizer para a gente, essa reforma é complexa, alguns pontos serão ajustados e necessariamente serão ajustados. O que não se abre a mão, 65 anos, idade mínima, não se abre mão. Quais são os pontos inegociáveis? Inegociáveis. Olha, eu acho que a PEC, se ela perder a tese da idade mínima, a PEC foi derrotada. Não só ela, como a PEC do teto, pode rasgar também. Claro. Tem que ter a idade mínima. Esse é o ponto principal da PEC. Claro que existem vários outros pontos muito importantes, mas o que nós temos de mais prejudicial no Brasil hoje é não termos uma aposentadoria baseada em uma idade mínima. E também o que permite que pessoas privilegiadas consigam se aposentar com uma precocidade muito grande, enquanto que os mais pobres, justamente os mais pobres, só conseguem se aposentar com idade mais elevada. E também não dá para ficar abrindo exceção para 2, 3, 4, 5 categorias, senão daqui a pouco vira nada, né? Eu também acho. Acho que a gente precisa caminhar como está. Agora, se discute uma tese em relação aos estados, muito interessante, que poderá ou não poderá ser realizada, mas se discute. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma questão que está sendo tratada também. Como será cuidada a questão de professores e policiais civis? Se deve ser tratada por nós ou deve ser tratada pelos estados, considerando que eles têm um impacto muitas vezes maior na folha dos respectivos estados do que na nossa folha federal. Então, se nós fizermos aqui uma regra para professores, policiais civis, etc., essa regra vai valer do Rio Grande do Sul ao Amazonas. E pode ser que seja mais interessante, não estou dizendo que isso vai acontecer, estou tratando apenas um debate que está sendo, que daqui a pouco as pessoas já dizem, não é isso. Mas o fato é que se avalia a possibilidade de que cada um possa fazer nessas categorias o regramento de acordo com a sua condição. Essa é uma possibilidade que se avalia. Deputado, eu queria fazer mais uma pergunta. Sei que a gente está já quase estourando aqui, o assunto é cheio de dúvidas, mas
O PMDB, partido do presidente, chegou a fazer propaganda, a gente até tocou nesse assunto aqui nessa entrevista, dizendo que sem reforma da Previdência não haveria mais programas sociais, não haveria mais refis, não haveria mais Bolsa Família. De verdade, deputado, sem reforma da Previdência, qual é o impacto para a nossa vida? Sem reforma da Previdência, em 2024, toda a arrecadação do país será destinada ao pagamento da Previdência. Não sobrará dinheiro mais para nada. Então, ou as pessoas pagam só a Previdência e deixam de ter saúde, educação, segurança, etc. Ou então faz saúde, segurança, educação, etc. e não paga a Previdência. Temos, portanto, que construir uma reforma que dê à Previdência a condição de continuar a existir. É isso que nós temos que fazer. E a reforma não vai trazer resultados práticos no curto prazo. Não, não vai. Por isso não que vai. isso dificulta o debate, né, deputado? Exatamente. O senhor concorda comigo? Porque com certeza. a reforma vai acontecer agora e a gente só vai ver que ela foi boa, de fato, e necessária daqui a lá para vários frente. anos. E a gente está numa cultura em que a gente quer ver agora o resultado. Exatamente. E os escândalos de corrupção deixam a população indignada, deixa todos nós indignados. Então, que coisa é essa de fazer uma reforma, sendo que eu não vou ver os benefícios dela de imediato? Não tem jeito, porque a reforma que vamos fazer, ela tem que ter uma transição, uma regra de transição entre aqueles que já estão próximos de se aposentar, que não vão migrar para a regra nova. Eles vão ter uma outra condição para uma situação intermediária e essa condição intermediária vai diminuindo até que todos estejam incluídos na regra nova. Mas enquanto fazemos essa transição, de fato é como você diz, o déficit da Previdência continuará a crescer e só vai se estabilizar alguns anos na frente. E aí em diante nós vamos ter uma Previdência que continuará a ter um crescimento, mas um crescimento muito menor do que vem tendo hoje. E aí teremos 20 anos, pelo menos, para poder discutir um novo modelo, porque há uma ação muito importante nessa PEC. Essa possibilidade da Previdência Complementar, ela não só tira o ônus futuro do governo, porque o governo já está pagando à vista ali, na conta do sujeito, aquilo que vai ficar para ele e que ele vai receber da conta que já está lá o dinheiro quando estiver saindo, aposentado, mas além disso traz para o Brasil uma poupança interna que o Brasil não tem hoje. A riqueza dos países mais desenvolvidos decorre justamente dessa cultura de poupança que as pessoas têm e que nós no Brasil infelizmente não temos. Mas essa transição para um regime de repartição que estamos saindo e uma parte com essas previdências complementares já entrando no regime de capitalização, isso é muito importante. Só para derrubar, já que o senhor nessa entrevista fez questão de desmentir vários boatos que estão circulando, várias versões que estão circulando, aproveita e esclarece também essa versão que inclusive é difundida por gente que tem projeção, por sindicatos, por entidades que têm projeção social, de que a Previdência não tem déficit. Hoje eu falei isso lá. Eles dizem que a Previdência não tem déficit partindo do pressuposto que a Previdência pública, a Previdência dos funcionários públicos não deve entrar na conta da Previdência. Agora você veja se uma coisa dessa tem lógica. Porque a Constituição fala que a Seguridade Social é Previdência, Saúde e Assistência Social. Não diz que há uma diferença de Previdência dos funcionários públicos ou Previdência do regime geral, daqueles que estão fora do serviço público. É a Previdência. E se o país paga a Previdência dos funcionários públicos e a Previdência do regime geral, logicamente temos que somar os dois valores para dizer que é o déficit da Previdência. Mas eles querem, porque querem excluir a parte dos servidores públicos e aí excluem 70% do problema da Previdência. Fazer conta assim é fácil, é muito fácil, mas é uma mentira. A Previdência tem um déficit gravíssimo e nós precisamos aprovar essa PEC para acabar com esse problema que realmente é motivo de insustentabilidade social e econômica para o nosso país. É uma reforma que mexe no bolso e é um lugar que dói mais na gente, mas mexe na mentalidade, na cabeça do brasileiro. É verdade. E a gente está vindo de um sistema político, econômico,
que fez o brasileiro se acostumar com um Estado que provê tudo, que resolve tudo, ou seja, a reforma é dura. Eu concluo falando isso para o senhor e pedir se o senhor concorde comigo ou não. A reforma é dura, mas quem diz que dureza, nesse caso, é algo negativo, né? Claro, claro. Olha, só para concluir também, as pessoas no Brasil se acostumaram a ouvir a mentira e gostar. Nós passamos 13 anos ouvindo as mentiras do PT. A mentira de que podia gastar tudo, que o dinheiro do Estado era ilimitado, que podia dar. Crédito fácil. Crédito fácil. Um sistema baseado no consumo, que endividou os brasileiros, endividou o Brasil e que hoje produziu 13 milhões de desempregados no nosso país. Então, as pessoas que queiram ouvir a mentira e continuar a ouvir a mentira de que a reforma da Previdência é desnecessária, que não tem déficit na Previdência, têm o direito, mas devem também se lembrar, até pela experiência recente que tivemos, que é bem melhor, mas bem melhor, enfrentarmos a verdade por mais difícil que ela seja. Afinal de contas, um dia nós vamos ter que encará-la. A verdade é que precisamos fazer a reforma, dura como ela é, mas a dureza não significa que estejamos diante de uma coisa difícil. Estamos diante de um problema que haverá de ser resolvido e o Brasil é bem maior do que tudo isso. Deputado Arthur Maia, muito obrigado pela presença aqui. Esperamos que o debate tenha sido enriquecedor aí para os nossos leitores e em breve voltamos aí com mais alguma entrevista importante para os nossos antagonistas. Um abraço a todos.